Olá, meus irmãos, que a paz do nosso bom Deus esteja com todos. Bem, pessoal, aqui eu estou trazendo hoje mais um vídeo. O tema de hoje é línguas estranhas. Vamos para a Bíblia e vamos ver línguas estranhas. O significado de línguas estranhas hoje dentro dos templos, das igrejas, como ele fala. É necessário línguas estranhas? Vamos para a Bíblia e vamos ver se realmente hoje tem essa necessidade de línguas estranhas dentro das igrejas. Vamos lá. Nós vamos iniciar aqui em 1 Coríntios, capítulo 14. É um tema que eles lêem bastante. Vamos lá? Segui o amor, 14:1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Que na verdade, principalmente que profetizeis, não é uma profecia que você se encaixa. Eu quero ser profeta. Espera aí, não é assim. Muitos escolhem o que quer dentro das igrejas. Eu sou profeta, outro diz eu falo em línguas, outro escolhe outro dom para ele. Não é assim. Tem que entender direitinho, porque um profeta, segundo a Bíblia, é levantado por Deus. Mas alguém, antes, quando tinha outro profeta mais velho, era quem nomeava aquela pessoa. Se não me engano, era isso. Tinha alguém para nomear alguém. Eliseu foi um profeta, mas Eliseu acompanhou alguém. Sempre tinha aquelas sequências, né? Elias, profeta. E todos esses profetas eram levantados por Deus. Mas hoje é como os pastores de hoje, profeta. Ele se levanta a si próprio, ele se nomeia a si próprio como profeta. Vamos lá. Diz aqui: pois quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Fala em línguas estranhas ou fala em outras línguas? Olha o tema. Fala em outras línguas ou línguas estranhas? Aqui diz na Bíblia que é outras línguas. Vamos lá. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando e exaltando e consolando. Isso é verdade, porque o profeta, ele traz coisas que vai acontecer, guiado por Deus, para consolar alguém, como foi no caso de Daniel. Vamos mais para frente. 4. O que fala em outras línguas, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas. Outras línguas, pessoal. Vão prestando atenção a esse ponto. Outras línguas. Até aqui não falou em línguas estranhas que eles falam dentro da igreja. Diz aqui, ó. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo-se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Primeiro que eles falam uma língua que ninguém entende. Ninguém entende a língua que eles falam. Eles dizem que é dom do Espírito Santo falar em outras línguas. Até criticam outras pessoas dentro do mesmo templo porque não falam em línguas. E eu conheço pessoas que têm relatado que dizem assim: irmão, você não dá um glória a Deus, você não fala em língua dentro da igreja, então irmão tem alguma coisa errada com Deus. Aquela pessoa enche os olhos d'água porque ele diz isso. Porque ele não consegue falar as línguas que eles falam. Agora vamos para o ponto certinho. Como é que a Bíblia diz? Como é que a Bíblia diz que o Espírito Santo não habita em templo sujo? Diz ou não diz? A Bíblia diz. Como é que uma mulher com 3 maridos, 3 homens que não é marido,
se debulha em línguas estranhas. Uma jovem dentro da igreja, com um aqui hoje, outro aqui acolá, outro mês, e depois falando em línguas estranhas. Como que é que um cidadão, que esse aí eu estou falando porque é muito conhecido meu, colega meu, nós conversa bastante, principalmente sobre a palavra de Deus. Ele já teve 3 casamentos, vive casado com uma mulher e tem mais 2 mais novas de reserva. Mas esse homem se debulha de um jeito nas línguas estranhas dentro do templo que admira a todo mundo. Quando eu toquei nesse assunto para uma outra pessoa dentro da mesma igreja, olha o que ele disse para mim. Irmão, nós temos que ver de qual espírito nós somos, porque o apóstolo Paulo disse, examinais de qual espírito tu sois. Ele é do mesmo espírito que você é. Porque a mesma linguagem que você fala dentro da igreja, ele também fala. Ou acha que eu não sei? Ou acha que eu nunca tive dentro do seu templo? Não, irmão. Você sabe do que eu estou falando. Eu tive dentro da mesma igreja que você. E as mesmas palavras que você falava lá no altar público, sei lá o que vocês falam, ele também falava atrás de mim. Eu estou falando de uma coisa que eu sei. O Espírito Santo não habita em templo sujo. Então vamos ver realmente se línguas estranhas que vocês falam dentro das igrejas se existe. Isso aí é um tema criado por vocês. Porque a línguas estranhas vai aparecer em outro livro, mas eu vou mostrar o significado dela. Então vamos lá. Aí diz aqui, ó, o versículo 6. Agora, porém, irmão, se eu vos ter convosco falando em outras línguas, que nós vamos chegar lá, em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, de que adianta eu chegar dentro da igreja e pregar um culto falando em línguas estranhas? O que é que aquelas pessoas vão entender? Por isso que já várias pessoas que me encontram, e às vezes nós começamos a abordar um tema sobre línguas estranhas, cultos dentro da igreja, e elas dizem, tem um momento que o pastor começa a falar umas baboseiras lá, umas línguas tão esquisitas que eu não entendo nada, que até me assusta. É claro, chega um visitante na igreja, o pastor fica falando uma coisa que nem mesmo ele entende, que eu duvido que ele entenda, e depois fica jogando para cima das pessoas que não têm a comunhão com Deus. Não, pastor, eu acho que pega leve. Eu não sou pastor, já deixei muito bem claro aqui, não sou pastor, não sou bispo, não sou padre, não sou papa, não sou ninguém. Nesse ponto não. Só apenas gosto de ler a Bíblia. Vocês têm um tal de línguas estranhas, que só vocês entendem, e mais ninguém entende. E não tem quem interprete, como a segunda Bíblia diz. Agora nós vamos ver aonde eles se baseiam nessa tal língua estranha. Vamos aqui voltar para Atos 2. Atos 2. Chegamos em Atos 2. Vamos lá? Primeiro já vem aqui um tema. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, tem mais. Vamos observar direitinho. Versículo 1 de Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Só foi um. Isso aqui você não vai ouvir. Eu acho que isso até agora você não ouviu em vídeo nenhum. Só foi um dia de Pentecostes. Um dia que houve toda essa ação aqui. Vamos ler? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som
como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Eles falaram em línguas estranhas ou outras línguas? Outras línguas. Vamos ler o contexto, trecho e contexto. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo da terra. Todas as nações tinham gente ali. Todas. O 6. Quando, pois, se ouviu aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Opa! Primeiro que quando eles falaram em outras línguas, alguém que ali estava já estava ouvindo falar, epa, ele está falando a minha língua. O outro ali dizia, ele também está falando a minha. E a Bíblia é a própria receita que vai mostrar a verdade agora para vocês, não sou eu. Vamos ler o que ela vai dizer mais à frente. Versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus? Quem era galileus? As pessoas que estavam falando em outras línguas. Observem, outras línguas, não línguas estranhas. Não são porventura galileus? Todos esses que aí estão falando, isso foi uma pessoa perguntando. Ó, aqui, ó. E como, pois, ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Viram? Eles não estavam falando línguas estranhas, que nem eles falam dentro das igrejas hoje. Eles estavam falando línguas de países, línguas de nações, aonde eles estavam entendendo. Aí diz assim, é porque o Espírito Santo derramou sobre eles também. Não, foi em cima daqueles que estavam ali, dos galileus, judeus. Vamos lá. Somos patos, olha ele dizendo aqui, ó, somos patos, medos, elemitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia. Eles estão dizendo da onde eles são. As nações que ali se encontravam. Eles estão dando relatório agora de quem são eles, aonde eles vieram. Mais para frente. Da Frígia, da Panfilha, do Egito. Tinha gente do Egito que não conhecia o que os galileus falavam. Mesmo que antes ele não conhecia. Porque os galileus tinham outra língua, falavam outra língua, outro idioma. Idiomas, que deveria ter colocado isso em vez de línguas estranhas na Bíblia. Eles falavam em outro idioma diferente do Egito. Então diz aqui, ó. Aí aqui, como eles eram do Egito, né? Aí diz assim, ó, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como proselitos, crentes e arábios, como os ouvimos falar em nossa própria língua, as grandezas de Deus. Veja que quando o derramamento do Espírito um dia aconteceu, até hoje só aconteceu um dia, o derramamento do Espírito dentro da igreja,
foi para que aquelas pessoas que tinham de outras línguas, que eram outros países diferentes, eles tivessem o conhecimento da grandeza de Deus. Porque aquelas pessoas estavam dentro de um lugar aonde não sabiam o que aquelas pessoas estavam falando. Pelo amor de Deus, entendam. Aquelas pessoas estavam falando ali porque eles eram galileu. Mas as pessoas da Líbia, as pessoas do Egito, as pessoas da Itália, que eram romanos, as pessoas da Arábia, não sabiam o que aquelas pessoas estavam falando. Por isso, Deus viu que havia a necessidade de descer o Espírito em cima daquele grupo de pessoas para falar a línguas daquelas pessoas, línguas de outros países, para que aquelas pessoas também entendessem a glória de Deus e fossem pregar no país deles. Não é essa língua estranha, verdadeira língua estranha que eles falam dentro da igreja e diz que é comunhão com Deus, que eu acabei de dizer. Não tem como um homem com 3 mulheres e mais 5 ou 6 de reserva, eu acho até interessante, e chegar dentro da igreja e falar línguas estranhas, o Espírito Santo sobre ele. Que coisa interessante. Uma pessoa que passa por 2 casamentos, acaba todos os 2 casamentos, vive com mais outro homem, já passando pelo terceiro, 2 foi legalizado, mas 1 não, vive junto, se debuia em línguas estranhas. Eu te pergunto, isso é do Espírito Santo? Na minha mente não entra, me desculpa. Só se entrar na mente de vocês. Vamos lá. Aqui quando ele falaram em outras línguas, foi outras línguas. Porque era necessário que pessoas da Galileia falassem árabe, falassem francês, falassem italiano, falassem na língua egípcia, que era para aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, que vieram adorar, conhecesse a grandeza de Deus. Porque se não tivesse acontecido isso, eles iam chegar lá e dizer, peraí, nós não entendemos nada do que foi que eles falou. Eles iam lá, iam se ajoelhar lá no templo, iam orar, mas não iam entender a grandeza de Deus, porque eles não tinham conhecimento daquela língua. É como eu. Se eu sair daqui do Brasil e eu for para Arábia, ou se eu for para Inglaterra, eu vou sofrer muito lá, porque eu não vou saber a língua deles. Mas se eu me preparar um pouco antes de eu viajar, quando chegar lá eu vou entender. Eu vou me preparar, vou ler um pouco, vou debater um pouco sobre a diferença de língua portuguesa para inglês, e eu vou entender um pouco, pelo menos um copo de água eu vou saber pedir. Mas uma coisa que eu acho bem interessante é que um certo pregador disse que o Espírito Santo, Deus derrama o Espírito Santo em cima de um pastor quando ele sai daqui do Brasil e vai pregar lá na Índia, vai pregar na Arábia, vai pregar na África, um país africano que tem a língua diferente da língua dele. Aí Deus derrama o Espírito Santo em cima dele e ele fala em língua para aquele povo. Eu quero deixar bem claro aqui que isso é uma grande mentira. É uma grande mentira. Porque hoje não há necessidade de Deus fazer aquilo mais, porque Deus já cumpriu a promessa dele. E o Espírito Santo foi derramado uma vez na Bíblia. Só cita uma vez, que foi em Atos 2, que deixou muito bem claro aqui, ó. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, o dia, não foi os dias. O dia, um dia só aconteceu, a não ser que a sua Bíblia esteja mostrando diferente dessa. Porque aqui está apenas o dia de Pentecostes. Um dia só. E como é que hoje nós vemos todos os dias? Já começa a mentira por aí. Me desculpe, pastor.
E me desculpe vocês aí, pregadores do evangelho de vocês, porque a Bíblia aqui diz que é o dia de Pentecoste. Já cumpriu-se, já passou. Não tem mais derramamento do Espírito dentro dos templos. Sinto muito. É a Bíblia que está falando isso. Já se cumpriu. Porque línguas estranhas é de vocês. A de Deus aqui diz que é outras línguas. Árabe, francês, português. O português não estava lá. Porque a Bíblia não diz que português estava lá. Agora lá tinha língua egípcias, pessoas que falavam lá do Egito. Tinha pessoas da Líbia, tinha pessoas da Arábia, tinha pessoas romanas, com certeza italiano. Porque que eu sei, a Roma é da Itália. Então vamos lá. Se essas pessoas estavam em Jerusalém, ali Deus viu que era necessário o derramamento do Espírito, para que aquelas pessoas que estavam lá, os galileus, que não tinha cultura de outra língua, agora aí é o bom, não tinha cultura de outra língua, falasse em línguas para eles. Por exemplo, eu estou no meio de um país, por exemplo, coreano. A Coreia do Sul não fala português. Se eu estou lá, Deus precisava, naquela época, agora não, de falar para um coreano algo que ia acontecer. Então Deus me deu naquele momento o dom de eu falar a língua dele sem eu saber, sem eu ter estudado. E isso foi o que aconteceu com os galileus ali em Jerusalém. Não é nada do que vocês pregam hoje. Não estou lutando contra a palavra de Deus. Apenas estou lendo o que está escrito. Porque se vocês tivessem iniciado o evangelho de vocês pregando como está escrito, vocês não estavam sendo tão rebatidos como estão sendo hoje. Porque nós estamos vendo muita mentira dentro da igreja, pessoas que querem se considerar melhor do que outros, porque tem custo financeiro maior do que outras pessoas. Todas as pessoas que chegam dentro da igreja que tem um certo nível na sociedade já são colocados com um cargo dentro da igreja, já procuram logo um cargo para ele, que é para manter ele dentro da igreja, e isso não tem nada a ver com Deus. Agora nós vamos ver o único lugar aonde a Bíblia fala em línguas estranhas, que já não faz parte dessa promessa de Deus aqui em Atos 2, que Atos 2 já foi depois da morte de Cristo, depois da ressurreição de Cristo, depois da subida de Cristo ao céu. Depois que Jesus Cristo subiu ao céu foi que Atos 2 teve esse acontecimento do derramamento do Espírito naquele dia, não todos os dias dali para frente. Porque todos os dias pode passar dentro de um templo que tem o derramamento das línguas estranhas, aonde fala prostituta, aonde fala cidadão de bem, aonde fala pessoas que frequentam ali há algum tempo, todo mundo ali fala a mesma língua. Aí diz, mas Deus disse que examinais de qual espírito nós somos, o apóstolo Paulo falou. É do mesmo espírito que vocês são, porque fala as mesmas coisas que vocês falam. Agora vamos aqui para o livro de Isaías. Isaías. O livro de Isaías, capítulo 28, versículo 9. Vamos começar no versículo 9, para ver se nós achamos alguma coisa aqui sobre línguas estranhas. Olha Isaías, olha a distância que está de Isaías para o acontecimento de Jesus Cristo, né? Que dirá de Isaías para o acontecimento de dias de Pentecostes. Isaías capítulo 28, versículo 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados do seio materno? Porque é preceito sobre preceito,
preceito e mais preceito, regras sobre regra e mais regras, um pouco aqui e um pouco ali. Nós vamos chegar lá. Vejam, eles misturam alguma coisa com algo que não tem nada a ver. Porque se o acontecimento de Pentecostes foi só naquele dia, por que eles estão trazendo hoje? As regras permanecem. E essa regra dele, eles trouxeram de onde? Línguas estranhas. Falar uma língua que ninguém entende. E qual necessidade há de todo mundo estar falando línguas estranhas dentro da igreja se todo mundo mora na mesma casa? Qual é a necessidade disso? Todo mundo mora na mesma casa. Por que um fala italiano, outro inglês e outro... Inglês não, porque ele não fala línguas. Ele não fala línguas maternas. Ele fala línguas estranhas, que nem eles mesmos entendem. Então, regra sobre regra, preceito sobre preceito. Então vamos lá. Aí que diz aqui, ó. Pelo que? Por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor a este povo, o qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao casado e este ao refrigério. Mas não quiseram ouvir. Então, Deus deu alguma ordem para um determinado povo. Eles não obedeceram a Deus. E Deus disse que por línguas estranhas eles iam ouvir algo. Né? Então vou ler mais um versículo aqui. Pelo que? Por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao casado, e a este ao refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regras. Regra. E mais regra, um pouco aqui e um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem e sejam presos. Porque eles estão enganados. Esse pessoal aí falando essas línguas estranhas estão enganados. Essa promessa de Deus aqui foi que o povo dele, o povo de Deus, iam ouvir línguas estranhas falando a glória de Deus. Como isso aconteceu em Pentecostes? Tinha pessoas estranhas lá no dia de Pentecostes ou não tinha? A Bíblia diz que tinha pessoas romanos, tinha árabes, tinha Ásia, tinha Mesopotâmia, tinha pessoas de várias línguas ali ouvindo. E eles também ouviram aquelas pessoas. Então, para você ver que realmente cumpriu-se o dia de Pentecostes, cumpriu-se o falar em línguas, em outras línguas, que realmente a Bíblia citou. Então, não adianta a pessoa querer passar papinha na boca mais de ninguém, porque a Bíblia, ela se completa a ela mesma. Quando ela citou línguas estranhas, seria para aquelas pessoas que se cumpriram o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, quando aconteceu, o dia, não foi dias, o dia de Pentecostes já se cumpriu, não tem mais dia de Pentecostes se cumprir no dia de hoje, que eles todo dia se cumpre um dia de Pentecostes para ele, porque eles começam falando, gritando, quando é um pouco começa falando nas línguas estranhas e diz que foi o derramamento do Espírito. Isso não passa de uma blasfêmia. Que Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado a todos que tiveram a paciência de assistir esse vídeo até agora. Que Deus abençoe com muita saúde, paz e alegria a toda a família. E espero que tenha abrido mais um pouco da sua mente sobre o tema de línguas estranhas. Tá bem? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.